Beleza, galera? Pessoal, aqui é o professor Tiago de Redação e Linguagens e hoje eu vou trabalhar um pouquinho com vocês a diferença de dois gêneros opinativos, tá? Gêneros argumentativos, que é o artigo de opinião e a dissertação argumentativa modelo Enem, beleza? Os alunos me perguntam muito, né? Professor, qual que é a diferença? Eu escrevo às vezes artigo e me falam que é uma dissertação, eu escrevo dissertação e me dizem que é um artigo. Como que eu vou saber a diferença desses dois textos? Gente, realmente eles se parecem muito, tá? Porque os dois textos defendem a opinião, os dois textos têm ponto de vista e tese, os dois textos normalmente trabalham com problema e solução, eles têm tipos de argumentos no meio do texto, beleza? Então eles são realmente textos persuasivos, argumentativos de convencimento. Porém, a diferença está na estrutura, na forma de escrever esses textos. Você tem que pensar assim, a dissertação argumentativa, ela é um texto atemporal. Então, uma dissertação sua que você escreve hoje, daqui 10 anos eu vou ter que ler essa dissertação e ela ainda tem que fazer sentido naquele contexto de daqui 10 anos, porque ela não morre cedo. Por isso que ela trabalha com dados estatísticos, ela trabalha com questões mais acadêmicas, é um texto mais sério, é um texto mais formal, você vê menos a voz do vestibulando, tá? O artigo de opinião, ao contrário, você vê muito mais a voz do vestibulando. Você consegue encontrar muito mais fortemente a presença da opinião dele. O artigo de opinião, talvez se eu escreva hoje, ano que vem aquilo que eu escrevi já não faz mais sentido, porque ele é muito temporal, ele é muito do agora, do cotidiano, e é por isso ele acaba sendo um pouco mais informal. Ele tem muito mais ironias, você consegue ter uma liberdade muito maior dentro do artigo de opinião, tá? Então eu vou colocar para vocês aqui dois exemplos de textos, tá? Com dois temas. Eu trouxe para vocês dois temas. Um tema é sobre a violência no mundo contemporâneo e o outro é sobre a lei seca, o tema de 2013 do Enem. Então aqui primeiro eu vou colocar para vocês um exemplo de artigo de opinião sobre violência. Olha ali. Deixar a bicicleta do lado de fora da casa, ao lado do carro com os vidros abertos, não era uma cena completamente incomum algumas décadas atrás. Contudo, os que vivem na criminalidade não se sentem mais inseguros, se é que algum dia já se sentiram, para invadir as casas de pessoas, sequestrá-las em seus próprios cativeiros e levar muito mais que a bicicleta ou o carro. Às vezes, é a vida que vai junto. Na outra ponta do problema, o poder público e as autoridades de segurança se digladiam para dar uma resposta a uma sociedade que não sabe se tem mais medo do criminoso ou do policial. O que a gente encontra nesse texto aqui? Primeiro que a gente encontra algumas ironias, né? É irônico você falar assim, né? Será que as pessoas estão com mais medo do criminoso ou do policial? Então aí você tem uma cutucada tanto na criminalidade quanto, né, no policiamento. Outra coisa é que você está colocando uma coisa um pouco mais poética, percebeu o começo? Ó? Deixar a bicicleta do lado de fora de casa, ao lado do carro, com os vidros abertos, não era uma cena completamente incomum. É um pouco poético, então você tem uma liberdade de trabalhar também o contexto literário dentro, né? Outra coisa que você coloca ali, seus próprios cativeiros. Porque como assim as pessoas estão em cativeiros? Elas se sentem cativeiros, porque elas estão presas. Então eu coloquei cativeiros entre aspas para simbolizar que eu estou utilizando uma metáfora para casas, né? Em suas próprias casas. Só que como elas estão enclausuradas em suas casas, elas se sentem cativeiros. Então o que acontece? Perceba como o artigo de opinião ele é mais informal, eu consigo jogar mais figuras de linguagem, ironias, duplos sentidos, ambiguidades, paradoxos, antíteses, né? Eu vou trabalhando com todos os termos que eu consiga fazer com que a pessoa chame a atenção do meu leitor, beleza? Agora, se eu pegar esse mesmo tema e trabalhar uma dissertação argumentativa modelo Enem, olha só como o texto passou a ser um pouco mais sério, ele tem menos ironias e ele não tem essa liberdade tão grande de conseguir criticar por meio de metáforas e figuras de linguagem. Olha ali, o mesmo tema, a violência. Houve uma época na sociedade em que os carros podiam dormir abertos e as bicicletas do lado de fora das casas, que no outro dia ainda estariam lá. O avanço da criminalidade somado à impunidade e à injustiça, contudo, tem feito com que medidas mais extremas para se evitar a exposição ao crime sejam tomadas por parcela significativa da população brasileira. Com isso, vê-se que há justificativa real para o cidadão médio se ver isolado em casa, amedrontado com os altos índices que a violência tem alcançado. Você viu como que o texto é mais quadrado? Perceberam como o texto ele não tem uma liberdade poética e nem uma liberdade irônica maior? Ele é exatamente um texto acadêmico. Eu joguei o fato, né, que é o fato das pessoas não se sentirem mais seguras,
Depois eu joguei a problemática que traz esse fato, né, o avanço da criminalidade, e depois especificamente a minha tese para eu desenvolver, né, que o cidadão ele se sente isolado em casa, amedrontado pelos altos índices de violência. Então olha só como o texto é quadradinho. Ele acaba sendo um texto um pouco mais simples do que o artigo de opinião. Eu, né, pessoalmente acredito que a dissertação ela é mais fácil de ser feita porque o aluno não precisa ter muito esse poder de ironia, esse poder de criatividade. É basicamente uma fórmula pronta. É você jogar o fato, jogar o problema, jogar a tese para depois desenvolver. Agora vamos pegar um outro tema. Esse daqui é o tema da lei seca. Vamos tentar ver se vocês conseguem ver se isso é um artigo de opinião ou uma dissertação argumentativa, beleza? A dobradinha da perdição, daqui tem título. A famosa dobradinha fim de semana e cerveja está se fortalecendo tão rapidamente na cultura nacional que se o carnaval e o futebol não se cuidarem, perderão o status de símbolos culturais brasileiros. A troca de uma representação nacional por outra acaba sendo o menor dos problemas, é claro, já que, como se sabe, o combo feriadão e álcool pode dar ao cidadão alguns brindes surpresas. Perder a carteira de motorista, ter o carro apreendido e, na pior das situações, tirar a vida de alguém. Foi para tentar acabar, ou pelo menos amenizar com essas consequências, é que a conhecida lei seca surgiu. Tranquilo? Bom, por esse texto a gente consegue perceber que ele é um artigo de opinião, tá? Porque primeiro começa pela ironia do título, né? A dobradinha da perdição. Dobradinha que seriam as duas coisas que levam a alguma coisa ruim. Segundo, que você vê algumas ironias dentro do texto, né? O feriadão, o combo feriadão e álcool. Combo como se fosse, né, uma comida, mas na verdade você tem aqui o feriado e o álcool como uma representação de culturas nacionais, assim como a dobradinha fim de semana e cerveja. Então perceba que algumas palavras como dobradinha, combo, recebe alguns brindes, elas são irônicas, né? Elas estão no sentido mais informal ali dentro do texto. Então eu consigo ter uma liberdade tanto metafórica, né, literária, por assim dizer, quanto irônica dentro do texto. Agora se eu pegar, por exemplo, esse mesmo tema, a lei seca, e fizer uma dissertação, olha como que o texto passa a ser um texto mais sério. Manifesto da Segurança no Trânsito. Com a crise de 29 nos Estados Unidos, Roosevelt implementou a lei seca para minimizar os problemas e acidentes do trabalho. Agora, o governo federal brasileiro implementou a lei seca com o intuito de reduzir o número de vítimas em acidentes de trânsito envolvendo motoristas embriagados. Dentro desse contexto, há dois importantes fatores que devem ser levados em consideração: a redução nos acidentes de trânsito e o aumento da conscientização da população brasileira no que tange os riscos de se dirigir embriagado. Conseguiram perceber a diferença? Aqui você tem um texto um pouco mais sério, ele não tem uma liberdade poética, né? Ironia praticamente nenhuma. Ele é um texto que tem um contexto histórico, né? Ele trabalhou o contexto histórico de Roosevelt, jogou para o contexto atual, então lembra o elemento de comparação, Estados Unidos, Brasil, e depois ele jogou basicamente a tese, né? Quais são as duas teses? Que há a redução nos acidentes de trânsito, porém essa redução ainda faz com que o motorista dirija embriagado. Conseguiram entender então, gente? Vocês viram a diferença do artigo para a dissertação? O artigo é um pouco mais livre, liberto, informal, né? Mais contextual, mais irônico, mais literário. A dissertação ela é um pouco mais fechada, ela é um pouco mais grossa, ela é um pouco mais histórica e científica, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.